Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, e também professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Vila Gomes, ok? Na rua Tomás Lupo 17. Estamos agora tratando acerca do livro de Ruth, principalmente o aspecto mais bibliológico do livro, sobre o conteúdo, o contexto, data, autoria e também a posição, a importância dele dentro do cânon veterotestamentário, bem como dentro da Tanar hebraica, ok? Nas suas 3 subdivisões, onde o livro de Ruth é localizado e em que contexto da cultura judaica ele é bastante aproveitado, tá certo? Então vamos tratando acerca desse aspecto e posteriormente ele vai desenvolver mais sobre referenciais, exemplos que são extraídos a partir do contexto histórico, né, a partir da narrativa do livro e que devem ser aplicados à nossa vida como importantes exemplos, importantes ensinamentos. Então essa é a lição de número 2 da sala de adultos, a ser ministrada no dia 14 de julho de 2024, se Deus permitir, acerca do livro de Ruth, ok? O textual ele nos diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então aqui o período histórico, ó, período dos juízes, anterior então à monarquia, ok? Houve uma fome na terra, olha a situação aqui ocorrida. Então houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele então sai do território de Israel, desloca-se para esse território estrangeiro, esse país vizinho, esse povo vizinho, o povo moabita. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Lembrando que o povo moabita não tem uma relação muito amistosa com o povo de Israel. Inclusive, não permitiu que Israel passasse pelas suas terras quando estava vindo em peregrinação a Canaã, ok? Então isso gerou alguns desentendimentos, tá certo? Então há sempre alguns desentendimentos entre Israel e Moabe, mas nem sempre havia uma situação de animosidade. Então havia essa possibilidade de, em alguns contextos, haver essa peregrinação, essa interação entre israelitas e moabitas, sem que necessariamente houvesse algum tipo de batalha, de guerra, de escaramuça, né? Então esse é o contexto. A fome em Israel, e esse homem sai de Belém de Judá e vai então com a sua família, desloca-se para Moabe, buscando ali alguma oportunidade para fugir daquela situação de escassez, até que infelizmente a sua vida é ceifada, bem como seus filhos Malom e Quilion, deixando viúvas Orfa, Ruth e Noemi, tá certo? Noemi, que devido a essa situação até muda seu nome para Mara. Então você tem aí essa situação contextual na qual se desenvolve a narrativa do livro de Ruth, ok? A verdade prática, servir a Deus não nos isenta das crises. Isso aqui, ao meu ver, é assim um referencial de extraordinária importância, porque ela faz um contraste, estabelece um contraste muito forte com algumas mensagens que têm sido apregoadas na atualidade e que estão imbuídas de um triunfalismo muito exacerbado e muito ilusório. Então muitas pessoas têm comunicado uma pregação, um ensino que na verdade conduz o seu público-alvo a uma ilusão, tá certo? Os mantém presos dentro dessa ilusão. E isso é o que muitas das vezes leva pessoas a naufragar na fé, a apostatarem, porque elas geram expectativas falsas em relação a Deus, em relação à vida cristã, em relação à igreja. Essas expectativas falsas sobre as quais ela vive esperando seu cumprimento nunca se cumprirão, e assim ela se verá frustrada diante de situações as quais haviam lhe prometido, em relação às quais haviam lhe prometido sempre vitória, abundância, abastança, livramento de quaisquer dificuldades e tribulações, e quando ela se depara com a realidade e percebe que foi iludida, foi enganada, ela perde São Judas. permanecer na fé. Muitas das vezes ela não chega a um amadurecimento de sua vida cristã e infelizmente morre, né? Naufraga. Infelizmente ela acaba
de fato desistindo totalmente e entrando em condenação, tá certo? Devido ao fato de ter sido iludida, de ter sido enganada dentro desse contexto em que muitas mensagens apelam para esse triunfalismo. Então você tem essa situação em que o livro de Ruth nos coloca diante da realidade, a realidade na qual um homem e a mulher de Deus podem vir a ser acometidos por situação de dificuldades, situação de escassez. A escassez que veio sobre a terra não isentou da sua ação, do seu alcance, vidas de homens e mulheres de Deus que eram tementes a Deus, que eram servos de Deus, mas que são seres humanos. E na condição de seres humanos estão dentro desse contexto, tá certo? Esse contexto da terra, do mundo. Mundo este que foi afetado pelo pecado desde o Éden. Uma vez que foi afetado pelo pecado, existem muitas situações e muitos processos que se desenrolam no mundo e que venha atingir de uma forma muito terrível, que venha causar destruição, causar danos, tá certo? Uma vez que é um mundo em decomposição, é um mundo que foi afetado pelo pecado e está em decomposição até que seja novamente reestabelecido por Deus em perfeição. Então, quando você vê a indicação da escatologia, né, do Apocalipse e outros textos escatológicos ao longo da Sagrada Escritura, como por exemplo na carta de Pedro, você vê que haverá um processo de reconstrução, de reconstituição, tá certo? Do mundo, da natureza. Então, quando não houver mais divisão entre céu e terra, então você terá um novo ambiente, um novo céu, uma nova terra. Então, haverá uma nova situação em que não haverá mais estas situações de tormento, de tristeza, de escassez, de pobreza, de agressão, de violência. Então, para o escato, para o futuro, é vislumbrado sim essa situação de transformação, de mudança, tá certo? Só que não é a nossa situação da atualidade, então não podemos criar ilusões, não podemos alimentar as pessoas com ilusões. Devemos trazê-las para a realidade e fazê-las ser confrontadas com a verdade bíblica, que nos aponta essas situações de uma forma muito sincera, muito aberta e nos conscientiza de que nós temos que estar prontos para essas situações, para passando, vivenciando esses problemas, estarmos firmes, permanecermos firmes e assim podemos atravessar por esses problemas. E mesmo que muitos venham a ser ceifados dentro desse contexto de tribulações e dificuldades, permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam em obediência à palavra de Deus, tá certo? Para que, independentemente do contexto, as pessoas não sejam regidas pelo contexto, mas elas se mantenham fiéis a Deus em quaisquer situações, se mantenham fiéis dentro da palavra de Deus em qualquer contexto em que se encontrem. Assim é que a Sagrada Escritura inclui dentro do seu cânon. O Espírito Santo de Deus teve todo esse trabalho, todo esse cuidado de incluir dentro do texto da Sagrada de Divina Revelação o livro de Ruth e o contexto da seca, o contexto, tá certo, da dificuldade. E devido a essa dificuldade, o deslocamento, e com o deslocamento a morte. E devido à morte, o abandono, o desamparo. Então essa mulher se viu em desamparo, se viu em abandono. E a sua primeira atitude foi demonstrar todo a tristeza, né? O abatimento, a depressão diante daquela grande perda, aquela terrível perda, acreditando que a sua vida havia terminado, que não havia mais qualquer tipo de perspectiva, tá certo, de mudança benéfica para o futuro, né? De transformação numa situação melhor. Então ela muda seu nome para Mara e pretende voltar para a terra e viver ali de algum tipo de assistência enquanto viver. E nessa situação é que nós somos surpreendidos com uma atitude fora da curva, tá certo? Em relação a Ruth, diferentemente de Orfa, que age na naturalidade, retorna para a casa de seus pais para reconstituir sua vida num novo casamento, tá certo? Mas Ruth demonstra toda uma situação muito excepcional de fidelidade para com a sua sogra e para com o Deus da sua sogra, tá certo?
mantendo ali aquela parceria com ela, né? Aquela fidelidade